O presidente Jair Bolsonaro chegou a mencionar esse caso, então nós vamos aproveitar para relembrar agora a defesa feita pelo ministro Barroso em 2011, então advogado do terrorista italiano Cesare Battisti. A segunda observação: não há nenhum impedimento convencional ou legal à concessão do refúgio nesta hipótese. A Convenção fala que não se pode dar refúgio em caso de crime grave de direito comum e a legislação interna brasileira qualifica esses crimes como hediondos ou atos de terrorismo. Cesare Battisti não praticou nenhum crime hediondo, não foi acusado da prática de crime hediondo e a categoria crime hediondo não existia no Brasil em 1979, quando os fatos relevantes ocorreram. E, em segundo lugar, não houve ato de terrorismo. A decisão italiana não acusa de terrorismo, essa é uma forma de desqualificar. Mas não houve atentado indiscriminado, ele é acusado, a sua organização, de 4 homicídios contra agentes contra-revolucionários que eram inimigos do proletariado, crimes pontuais, nenhuma imputação de terrorismo. Bom, para você que está no rádio, apenas ouviu, Barroso deu essas declarações ocupando a tribuna do Supremo em defesa da liberdade do italiano. Apesar do que Barroso dizia, o próprio Battisti, em 2019, admitiu envolvimento em assassinatos e terrorismo. Para quem nos assiste, aparece aí na tela já a manchete. Após 40 anos, Battisti admite envolvimento em assassinatos. Segundo o procurador-geral de Milão, durante interrogatório na prisão, o terrorista confessou ter sido autor de 2 homicídios e mandante de outros 2. Augusto. O ministro Barroso precisa ser muito cínico para negar o que o próprio Battisti afirma. Ele, como advogado, disse que não houve nenhum crime hediondo nem atos de terrorismo. Pois bem, e acusa as vítimas de serem contra-revolucionários. Uma delas é foi um açougueiro, que quando a organização a que o Batista pertencia, integrantes da organização, invadiram o açougue, ele reagiu como se reage a ladrões. Ele achou que eram ladrões e atirou ali para se defender. Legítima defesa é isso aí, eles estavam invadindo, armados. Pois bem, eles decidiram que o açougueiro era um inimigo da Revolução Proletária e, portanto, deveria ser executado. Pois bem, voltaram ao açougue, mataram esse açougueiro. Esse foi um dos 4 crimes. E como o Battisti negava com a chancela, dos revolucionários de botequim, que vivem do Bolsa Ditadura aqui no Brasil, ele mentiu o tempo todo. O Barroso ajudou a livrá-lo da cadeia e com a cumplicidade do ministro da Justiça da época, Tarso Genro, eles transformaram um assassino psicopata num refugiado político. E aí o próprio Battisti esclareceu tudo ao chegar à Itália. Disse: não, matei sim. Eles negaram a participação do Battisti nos homicídios. Esse é o ministro Barroso. Usa. Para mim é muito claro, assim, quer dizer, o ministro Luiz Roberto Barroso, eu acompanhei desde o aparecimento dele na Suprema Corte, né? Ele é um personagem que cultiva uma inserção, numa burguesia invernizada de progressismo, né? Diz que esses rótulos que eu me recuso a usar, porque eles têm valor de mercado. Então tem pessoal que diz: o Barroso é esquerdista. Ele não é esquerdista. Ele faz o que é conveniente para se inserir, né, numa elite burguesa, invernizada desses decalques todos aí, que são só afetações de virtude. Ele vive disso, progressista, né? Então foi dessa maneira que ele apareceu no julgamento do Mensalão, trazendo
a figura dos embargos infringentes, através de embargos infringentes, decidiu que a quadrilha, aquela quadrilha do PT, Delúbio, Valério, Dirceu, não era uma quadrilha. E assim ele reduziu, né? Depois veio o perdão ao José Dirceu também, né? Aí você vai dizer, então ele é um esquerdista. Não, ele não é um esquerdista. Aquilo era o poder. Aquilo era o poder. Ele tinha chegado à Suprema Corte graças àquele poder. E o petismo, como está aí, não sei se renascendo, né, ou morto-vivo aí nessa manobra para reabilitar o Lula, que também acontece no Supremo Tribunal Federal, esse petismo, o oxigênio dele não é o Che Guevara, o Mao Tse Tung, não. O oxigênio dele é proteger a alta burguesia. Esse petismo, ele vendeu o Estado a um cartel de empreiteiros muito ricos, né? E a Operação Lava Jato levou para o xadrez todos esses aí, empreiteiros, etc. E o Luiz Roberto Barroso se aninhou desde os embargos infringentes até, por exemplo, o momento do processo de impeachment da Dilma Rousseff, que ele foi o relator de uma outra interferência. Ele não é primário nessas tentativas de interferência no Congresso, não. Ele manobrou e conseguiu dissolver a comissão do impeachment, com base nesse tipo de retórica que ele traz. Nós estamos aí numa geração, numa safra, né, de juízes da Suprema Corte, que é de juristas retóricos. Eles veem o que querem, interpretam do jeito que querem a Constituição, né? E principalmente a questão da relação entre os poderes. Acontece que o desejo político do país era avassalador, não deu resultado, porque se formou uma outra comissão que o Barroso achava, talvez, possivelmente, que não daria maioria, né, ao prosseguimento do rito do impeachment, mas deu. E assim o impeachment prosperou. Então, é um personagem que está fazendo política o tempo todo para se aninhar nesse lugar, né? Como fez o Celso de Mello também, um pouco, quer dizer, de um defensor de causas progressistas, ganha espaço na televisão, ganha manchete de jornal, ganha afago e amiguinhos nas altas rodas, nas redações. Procurem saber. É assim que eles vivem, é assim o cálculo, não tem ideologia alguma aí. Isso é um cálculo de inserção social. Então ele está aí e ele continua, né? Ele vai aos Estados Unidos, diz que a eleição foi perfeita. Ele convoca o biólogo que faz projeções apocalípticas para uma campanha contra fake news. Ele está fazendo esse proselitismo. Você, Zé? Essa história que o Augusto contou é muito interessante do Cesare e é apenas uma de 4, né? Ele foi condenado, não é acusado, não, ele foi condenado na Itália por 4 crimes. E esta, sim, é uma nódoa permanente da política internacional do Brasil, numa época em que passaram uma mão na cabeça de um criminoso, crime comum. Cesare Battisti rodava aqui nas altas ondas do governo do PT, tomando uísque, cerveja com figurões, e teve amigos, como o próprio ministro da Justiça. O então ministro da Justiça, o Tasso Genro, evitou que ele fosse extraditado. O então senador Eduardo Suplicy, hoje vereador de São Paulo, também protegia o Cesare, que vivia aqui, ninguém sabe como, porque ele não trabalhava e tinha casas de praia. Era um criminoso comum. E, de repente, acho que hoje ninguém tem mais dúvida disso, descobriram que aquele ídolo, aquele guerrilheiro em favor do povo era, na verdade, um criminoso cruel que abateu, inclusive, famílias. Então, esta é uma cicatriz do mal, é uma tatuagem que fica na política internacional do Brasil, que colocou dificuldades e pedras no caminho nas relações Brasil e Itália. Os italianos
não entenderam esta proteção a um criminoso, Cesare Battisti. A Itália extraditou brasileiros que praticaram crimes comuns aqui, como o ex-diretor do Banco do Brasil, que estava lá, e foram extraditados, dando uma lição de moral de como deve tratar um criminoso. Sobre o advogado Luiz Eduardo Barroso, ele, na verdade, o advogado, ele não é um defensor a ferros e fogo do cliente, ele deve lidar com a verdade. Há uma ética no sentido de que o advogado, todo criminoso merece uma defesa, mas uma defesa jurídica e uma defesa ética, não a negativa, mas o enquadramento na lei, de uma forma de proteção, mas proteção legal do cliente e da sociedade. E aí fica muito claro nessa defesa e na eloquência verbal de que o advogado, na verdade, colocou um pano em cima de realidade e realidade cruel de um crime hediondo que matou famílias na Itália. Há uma contradição nisso tudo. Hoje o ministro Eduardo Barroso, ele tem se colocado assim distante dessa atividade profissional dele. Em alguns casos ele fica até, se coloca como suspeito e não faz parte do julgamento. Mas, na verdade, um profissional assim carrega, e nada é como um dia atrás do outro, né? Carregando toda essa carga e todo o seu trabalho anterior. E hoje as imagens, as gravações são cruéis, porque mostram exatamente o que acontece hoje e o que aconteceu ontem. Diga, Ana. Não custa nada a gente também colocar um pouco dos detalhes, né, de um desses crimes aí do terrorista Cesare Battisti, que o Barroso defendeu aí de uma maneira tão inflamada. Um desses assassinatos aí aconteceu, o filho de 15 anos estava com o pai, né? O pai foi ali assassinado na frente do filho. O filho também foi baleado, ficou com uma bala nas costas, na coluna, ficou paraplégico. Então, quando a extradição aí foi autorizada, ele foi aos jornais e disse que a família dele e outras famílias italianas estavam esperando esse momento há 40 anos. E ele falava da cadeira de roda dele e relembrou todo aquele dia onde o pai foi assassinado na frente dele. A nota que a Suprema Corte deu hoje, logo depois da justa crítica do presidente Jair Bolsonaro ao ministro Barroso, diz o seguinte, Vitor: o Supremo Tribunal Federal reitera que os ministros que compõem a Corte tomam decisões conforme a Constituição e as leis e que, dentro do Estado Democrático de Direito, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça em nosso país. Essa nota, Vitor, parece um tapa na cara da gente, né? Porque aqui fala que a Corte toma decisões conforme a Constituição e as leis. A gente não sabe qual Constituição, né? Porque são 11 constituições ali, são 11 cabeças, mais a primeira turma, mais a Constituição da segunda turma, mais a Constituição do plenário. A gente não sabe que tipo de Constituição. Eu acho que o último exemplar da Constituição dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal foi dado exatamente pela ministra Carmen Lúcia ao presidente Bolsonaro, ali na cerimônia de posse dele. Depois eles falam aqui na nota que qualquer questionamento, né, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais próprias. Que vias recursais próprias? Eles não usam essas vias recursais próprias, né? Eles estão sempre nas redes sociais, eles estão sempre aí panfletando, militando, mostrando que o ativismo judicial no Brasil aí está em pleno vapor. Então, a própria nota da Corte é um tapa na cara do brasileiro que está cansado de ver a nossa Constituição sendo vilipendiada aí toda semana. E, para finalizar meu comentário, Vitor, essa semana eu comentei durante 2 oportunidades sobre um juiz muito respeitado aqui nos Estados Unidos, o juiz Antonin Scalia, já falecido, originalista, aquele que segue a letra fria da lei, o que está escrito na Constituição americana, que é muito sequinha, né, muito enxuta.
E uma vez ele disse o seguinte: uma nação que subordina suas decisões políticas a poucos advogados de togas não eleitos pelo povo não merece o nome de democracia. E aí a pergunta fica, será que a gente está vivendo mesmo essa palavra, uma democracia no Brasil, sendo que qualquer um dos ministros da Suprema Corte, a qualquer minuto, mostra uma ingerência absurda aí nas casas legislativas e no Poder Executivo?